Pode Nosso Saúde de hoje vai desmistificar o universo das nossas casas, dos nossos ambientes de trabalho, porque nós vamos falar sobre a geobiologia. Vocês sabem o que é a geobiologia? É a ciência que estuda a influência do meio ambiente e das construções sobre nossa saúde e bem-estar. Você vai aprender como pode melhorar a sua qualidade do sono, foco no trabalho e o humor através de mudanças simples nos seus espaços. O papo está muito interessante, você não pode perder. Ela é arquiteta e geomante, ministra cursos para a formação de novos profissionais, workshops e palestras. Trabalha há 15 anos com cura dos espaços. Seja bem-vinda, Paula Leite. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, uma honra, uma alegria uma honra imensa. É nossa, porque quando o Rafa falou de você, eu falei, eu quero muito ela ano que vem, né? Porque a gente já estava acabando o ano com Pode. Sim. E aí não deu tempo de chamá-la, de convidá-la. Mas graças a Deus que você está aqui esse ano, já começando o ano aí com essas novidades, né? E falando de energia. Maravilha. É muito bom, né? Muito bom. Acho É que vocês pouco vão amar. conhecido, né, Paula? Assim, a denominação, o conceito, né? Da geomancia. Sim, muito pouco conhecido. Tanto que quando alguém me pergunta com que você trabalha, e eu trabalho com geobiologia, as pessoas sempre confundem, né? Nossa, você é geóloga, você é bióloga, né? O que é isso, né? O que é a geomancia, a geobiologia, né? É que não é um termo, assim, muito usado, né? Geomancia. Eu, pelo menos, nunca tinha escutado. Não, é muito diferente, muito diferente. Na verdade, o termo, tanto geobiologia quanto geomancia, significam, né, a leitura da Terra, né, ou o estudo da vida da Terra. Então, a gente vai olhar para essa qualidade, né, das energias provenientes do planeta, como que elas estão interferindo na nossa vida, na nossa saúde de pessoas, plantas, animais, como também todas as interferências do espaço construído, provenientes de lâmpadas, de campos eletromagnéticos, provenientes de todo eletroeletrônico, computadores, lâmpadas coloridas, imagens, tudo que a gente coloca no nosso ambiente, materiais construtivos, tudo isso pode também gerar frequências e ser positivo ou não tão positivo para a nossa qualidade de vida, de sono, de alegria, de harmonia. Nossa, então... Quando você falou de leitura, a mancia significa leitura. Se for né, dividir a palavra. Exato. Que é mancia, por exemplo, cartomancia, né? Então, a mancia é leitura e gel é terra. É terra. Legal. Exato. Muito bom. Exato. E o que te deu para poder se profissionalizar? Isso. Eu sou arquiteta de formação. Sim, legal. E, desde que eu me formei, eu sempre fui atrás de cursos de radiestesia, de Feng Shui, para poder entender a qualidade das pessoas dentro dos espaços que eu iria projetar, construir. E aí, quando eu me encontrei com a geobiologia, foi aquela sensação de... Se apaixonou? Me apaixonei. Foi aquela sensação de... foi isso que eu vim fazer nessa vida. Eu sempre acreditei nisso, sabia? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Qual que é a diferença da geomancia e do Feng Shui? Então, na antiguidade, a geomancia, ela é conhecida desde que o mundo é mundo. Então, assim, quando eu estava conversando contigo, né, doutora Renata, que eu estava falando, círculos sagrados de pedras, por exemplo, lá da antiguidade, eles datam de 5.000 a.C., 6.000 a.C. Hoje se sabe, arqueólogos e historiadores, estudiosos, sabem que todas as rochas de todos os círculos e alinhamentos sagrados, elas são colocadas em pontos que a gente chama de pontos geomantes. Pontos especiais para a fertilidade de solo, para a homogeneidade, para trazer equilíbrio para esses locais. Então, ela sempre existiu. Ela passou a ser conhecida como geomancia lá na China, junto com o Feng Shui. Então, o Feng Shui, originalmente, era a leitura da paisagem, né? Desse espaço onde a gente iria viver, das cidades, aonde que era mais positivo construir-se, próximos dos rios, das montanhas, o que nos protegia. Então, data desta época. Na verdade, ficou conhecido mesmo essas técnicas no Ocidente por volta dos anos 70. Então, aí que a gente começa a utilizar essas técnicas de geobiologia e geomancia a partir da década de 70, mais ou menos, que a gente retoma todos esses conhecimentos, nomeando, né, dando esse nome. No Brasil, muito conhecido como geobiologia. Na Espanha, na Europa, principalmente na Inglaterra, é mais conhecido como geomancia. E em São Paulo, como é que você acha que a gente pode melhorar nosso ambiente de casa residencial, assim, principalmente que a gente não tem muito acesso a verde, a terra, sabe? A gente mora mais em apartamento. Como é que a gente pode melhorar nosso ambiente?
Então, existem várias coisas, vários problemas, né, dentro de um apartamento ou de uma casa que podem gerar esses incômodos que a gente pode sentir por energias provenientes do solo, por energias de memórias, né, desses lugares que a gente vive, às vezes excessos de campo eletromagnético proveniente das lâmpadas que a gente utiliza, ou proximidade de torres de alta tensão, proximidade de torres de celular. Então, como que a gente eleva, né? Dicas São simples. Paulo, né? A gente vive cheio de torre para tudo que é lado. Dentro de São Paulo é impossível, né? A gente escolher o local ideal, Exatamente. né? Eu sempre falo que em São Paulo a gente tem que escolher o local menos pior, né, Vinícius? Difícil, viu? Então, para a gente elevar, assim, dicas simples para a gente elevar a frequência do ambiente é a utilização de cristais. Os cristais, eles têm uma frequência super elevada, eles ajudam a elevar muito a frequência dos nossos ambientes. Utilização de plantas naturais também. Tem um estudo que foi feito... Nossa, planta realmente é uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo de ter em casa, né? Exato. Eu não tenho, vou aderir. Aderir a isso. Plantas naturais, elas eliminam, sem sofrer, elas eliminam todos os compostos orgânicos voláteis do ambiente, todos os químicos gerados por colas, vernizes, todo o excesso de campo eletromagnético também gerado por computadores, por lâmpadas. Então, é muito bacana. Teve um estudo feito pelo Bill Overton, que foi uma pessoa que trabalhou, um físico que trabalhou na NASA. Então, ele precisava fazer um estudo de pessoas que fossem viver em Marte, na Lua, como que elas ficariam bem confinadas em naves com campo eletromagnético o tempo todo incomodando, né? E porque é sabido, né, que o excesso de campo ele pode gerar tanto alergias, dores, cansaço excessivo. Mas esses campos que você fala seriam campos do quê? Tipo, de energia do ambiente ou energia tipo de eletrodomésticos ou algo desse tipo? Os campo eletromagnético são todos os campos gerados por tudo aquilo que está conectado na energia, na tomada, por exemplo. Então, eletroeletrônicos, lâmpadas geram campos, computadores, ar-condicionado. Então, tudo isso gera campo eletromagnético. Então, assim, a gente está conectado com campos o tempo todo. O tempo todo. E o que ajuda a aliviar? Quando a gente está, por exemplo, num escritório onde a gente está com computador ligado, ar-condicionado ligado, lâmpada ligada, né? Ventilação natural. Então, a ventilação natural, ela ajuda a eliminar esse excesso de ondas provenientes de campos eletromagnéticos. Então, isso ajuda bastante. Utilização de plantas naturais também, elas ajudam a fazer essa troca. Esse físico descobre, né, através dessa pesquisa, que as lâmpadas... então, esses compostos orgânicos, ela pega eles através das folhas, leva até as raízes e os micróbios das raízes se alimentam desses compostos orgânicos voláteis sem sofrer. Então, elas funcionam como pulmões dos nossos espaços, né? Então, que legal. São bem bacanas também. Música boa, eu sempre indico, né? Tipo, ou mantras, orações, isso tudo eleva muito a frequência do nosso ambiente também. E plantas também nas nossas janelas, por exemplo, nos podem ajudar a nos proteger de ondas de celular, se a gente tem esse problema, por exemplo, de torres de celular muito próximas da nossa janela, por exemplo. Interessante. Deixa eu fazer outra pergunta. A geomancia, ela tem uma coisa ligada à espiritualidade ou não? São coisas assim diferentes? Na verdade, eu nem falo que são coisas diferentes, né? Eu acho que... É a mesma coisa. Não que é a mesma coisa, são complementares. Quando a gente fala de interferências provenientes do solo, por exemplo... Deixa eu explicar um pouquinho o que são essas energias do solo. Fica à vontade, exatamente. Para a gente poder entender o que elas são, né? Perfeito. Então, na crosta da Terra, imagina que abaixo da superfície, a superfície da Terra é aquela parte que a gente planta, que a gente constrói, né? Abaixo disso, a gente tem, em média, 80 quilômetros de profundidade nos continentes. Então, nessa crosta, a gente tem muitas interferências acontecendo. Então, a gente tem águas subterrâneas passando em vários níveis de profundidade, em vários sentidos. A gente tem falhas geológicas, que é a diferença de tipo de rocha que gera fendas. A gente tem cavernas geológicas, que são buracos nessas rochas. Tudo isso gera uma frequência, que ela sobe mais larga do que o que está acontecendo lá no solo. Imagina que eu tenho uma água passando fininha lá no meu solo, essa energia ela sobe larga. Quando ela encontra a superfície, ela fica reta novamente. Sim. Então, às vezes, eu posso sentir... e quando elas fazem parte da fisiologia do planeta... Elas possuem uma frequência vibratória em torno de 7,83 Hz. Essa é a frequência saudável.
Quando elas estão vibrando acima de 130 Hz, elas passam a gerar doenças, tanto físicas quanto emocionais, em pessoas, plantas e animais. Que interessante. Então, é isso que a gente chama de geopatia, né? É isso que a gente fala que interfere tanto na nossa saúde, na saúde do solo, na saúde das pessoas. E quando você me pergunta se tem a ver com energia espiritual, na verdade, essas energias do solo, elas são mensuráveis, essas energias são medidas em hertz. No entanto, quando a gente tem um excesso de vibração forte do solo, que a gente chama de estresse geopático, Sei. quando a gente tem ambientes que muitas energias do solo estão vibrando muito forte, que vai gerar incômodos físicos, psíquicos, emocionais, elas podem sim abrir campos de energias espirituais nos nossos espaços. Interessante. Então, não é que tem a ver, né? Quando a gente fala em energia, né? A gente fala em todo tipo de energia. E a energia espiritual é uma energia também, né? Sim, sem dúvida. Então, quando a gente cura esse solo, faz com que essas energias voltem a vibrar na frequência natural e saudável, essas energias espirituais mais densas não ficam. Então, a gente consegue curar também dessas sensações que a gente pode vir a ter. Mas quando a gente fala em trabalho de geobiologia e de geomancia, a gente está falando em energias mensuráveis, tá? São as energias que a gente mede. Tá, entendi. Isso que a medição é feita pelo Hertz, é isso? A vibração ela é medida em Hertz. A medição, a gente faz, os instrumentos que a gente utiliza são, por exemplo, instrumentos de radiestesia. Então, as varetas de cobre. Existem aparelhos também que podem medir. Mas os instrumentos que a gente mais utiliza são varetas de cobre, para a gente entender se até onde está indo, né? Uma frequência de uma água, por exemplo. O pêndulo, para eu compreender quando as energias são mais pontuais. Eu utilizo muito a bússola para compreender as orientações das casas, dos lugares. As orientações de um espaço interferem também na nossa vitalidade, na nossa qualidade de vida. Aquilo que a gente estava conversando, que você disse sobre não acordar tão bem, não... tem muitas pessoas que às vezes acordam cansadas, chegam e ficam cansadas dentro de casa, sabe? E às vezes, o que está acontecendo? Às vezes pode ser que seja a energia do ambiente, né? Sim. E às vezes também o próprio colchão. Quando a gente tem colchão de mola, ele pode, se essas molas não estão corretamente ensacadas, né? Elas podem também mexer com o nosso campo eletromagnético. Então, a gente consegue fazer facilmente uma medição com a bússola, colocando a bússola retinha mesmo nos nossos colchões, para entender se essa bússola está mexendo, se ela está movimentando muito. Uma movimentação de até 20 graus... é tranquilo, não está atrapalhando o teu campo. Se ela está vibrando acima de 40 graus, na medição da bússola, por exemplo, ela está mexendo com o nosso campo eletromagnético. Então, a gente pode ficar apresentar doenças, cansaço. A orientação também da onde a gente dorme... Então, a geobiologia, ela olha muito para os processos da natureza, né? Tá. Então, aonde o sol nasce, aonde ele se põe. Isso tem alguma coisa a ver com onde você vai dormir, onde você... Tem a ver com a tua posição de orientação. Então, eu sempre falo assim, você é uma pessoa, por exemplo, Vinícius, você tem mais vitalidade no período da manhã, logo que você já acorda cheio de energia de realização, ou você acorda mais cansadão e você vai começar a realizar alguma coisa mais intelectual, por exemplo, à tarde, à noite? Eu acho que eu sou mais da noite. Então, eu acho que de manhã eu acordo ainda naquela vontade de existir, sabe? Procrastinando você fica pensando. De manhã. Aí quando chega no período da tarde pra noite, já começa a ficar um pouco mais ativo, sabe? Ótimo. Então, essas orientações, né? Quando a gente tem as orientações onde o sol tá a pino mais nos períodos dia, né? Períodos da manhã, por exemplo, orientações leste, norte, nordeste, o sol tá a pino de manhã. Né? E quando a gente vai para as orientações mais sul, noroeste, sudoeste, a gente tem o sol a pino no período da tarde. Então, eu e você, por exemplo, se a gente dorme numa orientação tarde e noite... A orientação que você disse, por exemplo, é a sua cabeça virada para... A sua cabeça virada para essa orientação. Tá. Então, a gente que vai bem à tarde e à noite, a gente pode dormir em qualquer orientação. Orientação dia, a gente está acordado, está tudo bem, a gente pode não estar no nosso pico mais alto de energia, Sim. Mas a gente vai bem. Se nós somos pessoas que vão bem à tarde e à noite, a gente pode muito bem dormir bem numa orientação onde o sol está mais ativo no período tarde e noite.
Então, isso também vai... E para pessoas que são da manhã, elas dormem muito melhor em orientações voltadas para amanhã, por exemplo, leste. E aquelas norte. pessoas que têm mania assim, você disse que todo eletrodoméstico emite uma radiação ou emite uma vibração, né? E quem dorme com televisão ligada, quem dorme com esse tipo de coisa, mexendo muito no celular, isso acaba atrapalhando, prejudicando alguma coisa do dia a dia, ou alguma coisa do tipo? Sim, prejudica muito. Uma orientação que eu dou quando a reclamação da pessoa, quando a pessoa chega até mim dizendo não estou dormindo bem, estou tendo insônia, pesadelos, uma das minhas orientações é se desconectar do celular no mínimo 1 hora antes de ir para a cama, de dormir. Porque a tela azul do celular, ela pode fazer com que a nossa taxa de melatonina caia para 0. Então, a gente vai, ao longo do dia, né, tendo contato com o sol, a gente vai produzindo serotonina, né? Sim. E a gente vai produzindo a melatonina também, para que a gente possa ter boa qualidade de sono à noite. E quando a gente fica muito tempo com TV ligada, iPad, celular, a gente faz com que essa taxa da melatonina caia para 0. Que interessante. Isso é bem legal, assim, porque teve uma vez que eu fui acampar um tempo atrás. E... Como 8 horas já tá à noite, né? Já tá equilibreu. E assim, eu fui dormir e consegui dormir. Em São Paulo, quando eu vou deitar, eu não consigo dormir. Às vezes eu fico lá na cama rodando e não durmo. Sim. Pra você ver, né? Como a gente tem essa mania de ficar com as coisas ligadas e ficar mexendo e sempre ficar ativo. Exato. O excesso de onda nos atrapalha muito a qualidade de sono. Energias do solo podem atrapalhar muito a nossa qualidade de sono. Então, a gente estava falando daquelas energias provenientes do solo, né? Sim. Imagina uma água subterrânea, quando ela está vibrando muito forte, ela pode nos trazer pesadelos, mexer com as nossas águas. Então, a gente pode ficar mais inchado, dores nas juntas, problemas de tireoide. Emocionalmente também, a gente fica mais triste. Eu brinco que, assim, casas que têm excesso de águas vibrando muito forte, a pessoa sente mesmo como um portal de tristeza mesmo, sabe? Quando eu adentro o meu espaço, eu sinto que, sabe, eu não consigo me sentir bem naquele espaço. Então, assim como as águas, elas vão mexer mais com as nossas emoções e com as nossas águas físicas também, a falha geológica, vibrando muito forte, que são aqueles buracos de solo, né? Elas fazem com que a gente fique mais cansado, que a gente procrastine mais desanimado. É como se a gente tivesse sugado, sabe? É como se as falhas sugassem as nossas energias. Plantas, a gente percebe muito. Por exemplo, plantas em falha geológica, elas ficam secas. Então, é uma energia muito, muito danosa. Então... E aquelas pessoas que falam assim, vou pisar um pouco na terra para poder, tirar aquela carga negativa para dar uma desenergizada. Excelente, isso aí realmente isso é ajuda ótimo. Mesmo? Não só ajuda, como todo médico deveria indicar 20 minutinhos de grounding, que a gente chama, né? Que é essa troca positiva. Então, a terra, quando a gente anda descalço na terra, a gente faz essa troca. A gente libera todo o excesso de campo. Então, se a gente ficou o dia inteiro, por exemplo, confinado no nosso escritório, com excesso de onda de Wi-Fi, de celular do nosso lado, carregando. Então, coisas ligadas na tomada, computador ligado, impressora ligada, e isso vai mexendo com o nosso campo magnético. Então, a gente vai ficando sobrecarregado, cansado. E quando a gente libera isso, fazendo essa troca energética com a Terra, então a gente tem curas incríveis. Não só a gente libera esses excessos de campo, quanto traz curas para doenças, inflamações. Então o grounding é uma das minhas indicações, assim, para todos os meus clientes. Pô, legal. E tem muita gente aqui em São Paulo que não tem essa oportunidade de ficar pisando em terra, né? Sim. Pois é, quando a gente não tem oportunidade de pisar na terra, eu sempre peço, né? Não consegue ir no parque, não consegue pisar ali na graminha do prédio. Já ajuda bastante. Já ajuda. Às vezes não tem como. Então, a gente tem os cristais, podem nos ajudar com isso. Cristais então, que você diz, os cristais, aqueles que compram, assim. Cristais que a gente compra, exatamente. Sei. Então, a hematita é um cristal que nos ajuda a liberar esse excesso. Hematita é aquela preta, não é? Aquela preta prateada, meio brilhante. Sei. A hematita é maravilhosa. Qual que é? Você sabe a função dela? Qual seria? Assim, Ela é maravilhosa. Ela libera excesso de campo eletromagnético. Então, para usar do lado dos computadores, por exemplo, uma cumbuca,
Tanto a hematita quanto o ônix são excelentes para isso. A chunguita também. Para quem trabalha então em escritório, é legal deixar uma pertinho muito ali legal. para poder... Vamos lá, para quem trabalha em escritório. É interessante isso aí. Janelas abertas, liberar excesso de campo. Ah, mas eu moro no Rio de Janeiro, morro de calor. Não, tranquilo. Então, vamos ficar confinados com o ar-condicionado ligado? Ter planta natural dentro do escritório. Ter uma cumbuquinha de ônix. Eu até prefiro o ônix. A hematita também é excelente. A hematita eu uso mais para descarregar esse excesso de campo. Sabe? Pisar descalço mesmo na hematita. E aí a gente... E também, quando a gente não tem a possibilidade de trabalhar o tempo todo com a janela aberta, a gente abrir essa janela pelo menos uma meia horinha de manhã, na hora do almoço e à tarde, para ir liberando esse excesso de ondas. Que nos atrapalham legal. E que podem nos trazer cansaço, sabe, dores de cabeça. Porque às vezes já está estressado do trabalho, que normalmente é bem estressante o dia do trabalho das pessoas. E essa mistura energética, assim, de eletrodoméstico, de coisa ligada o tempo todo, acaba deixando a gente minado, né? De energia. Exatamente. É bem interessante deixar uma pedrinha lá para dar uma quebrada nisso, para dar uma transmutada. E outra coisa também, assim, que eu fiquei um pouco meio curioso. Você falou do Feng Shui e da geomancia. Essa movimentação do ambiente em relação aos móveis, ajuda também bastante ou às vezes não? Sim, muito. Então, tudo aquilo que a gente coloca no nosso ambiente, a gente está trazendo uma informação para o nosso ambiente, né? Então, legal. Uma das que eu chamo de interferências do ambiente natural, artificial, do ambiente construído, são as mobílias que a gente coloca, tipo de material que a gente coloca. Isso tem a ver? Tem a ver, tem tudo a ver. Por exemplo, uma casa que é de madeira tem uma energia diferente de uma casa que é de metal. Muito diferente, perfeito, mesmo? Sim, perfeito. Então, eu sempre priorizo os materiais mais naturais, eles sempre vão trazer frequências mais positivas pra gente. Olha que o excesso interessante. de metal, ele pode mexer com os nossos campos, né? Então, eles podem ser antenas desse excesso de campo eletromagnético. Legal. Agora, todos os materiais, então, toda a informação que a gente coloca no nosso ambiente também interfere. Então, toda a imagem que a gente coloca, o que aquela imagem está trazendo de informação para aquele ambiente. Imagem, você quer dizer, tipo um quadro? Um quadro, por exemplo. Uma vez eu entrei num apartamento de uma pessoa que estava reclamando que nada dava certo, que a vida não estava andando. E a imagem que a gente chama de primeira visão, a hora que eu adentro a casa dela, logo na sala de estar, ela tinha uma imagem que era um quadro de um sacrifício de escravos. Então, era um escravo carregando uma coisa pesada, um tronco do lado. Fiquei chocada. Traz uma imagem assim meio forte, muito, né? Talvez. Então, às vezes é um presente, às vezes é algo que para a pessoa, por alguma razão, ela colocou ali. Mas tudo aquilo que a gente coloca traz uma frequência vibratória. Então, quando a gente troca esse tipo de informação, de imagem, trazendo coisas mais positivas, trazendo identidade, eu falo muito da identidade, né, dos nossos espaços. Então, quando a casa tem a nossa cara, com coisas que a gente ama, que a gente gosta, com cantos encantados, né, que são aqueles cantinhos de coisas especiais, a gente consegue aterrar mais fácil nossa energia lá. A gente consegue ter uma frequência vibratória muito mais elevada por conta da informação que essas imagens também trazem, né, para os ambientes. Legal, bem legal. E assim, para quem quer começar a poder energizar mais a casa, a primeira coisa que você recomenda é o quê? A pedra ou a planta? As duas coisas. As duas coisas. Eu indico muito a pedra, a planta, uma limpeza. Assim que a gente chega no ambiente... Limpeza de que jeito? Como é que faz uma limpeza? Vamos lá. Como que a gente faz essa limpeza? É legal, isso é muito interessante, assim, pra todo mundo saber como é que... Dicas básicas, né? Porque nem a gente falou, às vezes a pessoa chega em casa, tá cansada, não sabe como é que faz. Às vezes essa mudança da energia da casa já dá outro ar pra vida dela, né? Sim. Não, e às vezes quando a gente muda pra um local que a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Todas as casas que a gente vive, então pode ser um apartamento, uma casa, logo que a gente muda para aquele local, principalmente se não foi a gente que construiu, se é um local que já existia, ele tem memórias. Então, essas memórias estão impregnadas no solo,
de tudo que foi vivido nesse solo, tudo que aconteceu, todas as brigas, desavenças, falências, guerras que foram vividas desde que esse solo existe, estão lá, impregnadas essas informações nesse solo. Entendi. E coisas boas também. O que vai Sim. dizer se essa energia é mais positiva ou menos positiva é o quantum de bom ou de ruim que aconteceu naquele espaço. Legal. E essas energias de memórias ficam também impregnadas nas paredes, nas madeiras dos nossos ambientes. Então, quando a gente adentra um espaço e a gente se sente bem, é porque as frequências, as energias desse local, elas se encontram com a nossa frequência, né? Então, a gente vibra numa frequência, se a vibração desse local está na mesma frequência, a gente gosta, se sente a bem. gente se sente bem. Beleza. Se esse local tem muitas memórias densas, pesadas, e a vibração é mais baixa do que a nossa vibração, a gente não vai sentir encontro. Então, a gente legal. vai se sentir mal. Então, como que a gente pode fazer com que essas frequências sejam elevadas, né? Como Tá. que a gente limpa essas Como é memórias que faz? Agora você tem que explicar como é que a gente faz para limpar a nossa frequência, para aumentar a nossa e a frequência do local. Maravilha, vamos lá. Primeiro vamos falar do lugar. Então, para limpar a frequência de memórias de um lugar. Então, existem algumas técnicas que limpam as memórias. Então, a gente pode limpar com ervas naturais. Legal. Então, fazendo uma boa defumação para quem sabe fazer, né? Então, um carvão quentinho com ervas naturais mesmo, alecrim, ervas que energizam o ambiente. Então, Interessante. guiné, manjericão, sálvia branca, era muito usada pelos índios Sálvia norte-americanos para limpar todas essas memórias, né? Então a gente vai passando essa fumaça, defumando essa casa. A gente pode fazer um chá com essas mesmas ervas. Então, quando a gente fala de ervas, são ervas medicinais, são Tá. ervas curativas. Então, eu posso utilizar essas que eu citei, né? O alecrim, a arruda, a guiné, a sálvia. E é bem o fácil de manjericão. achar essas... Muito fácil. No Não é supermercado assim, a gente uma coisa acha. Fazer um chazão e diluir esse chá em água e passar pano pela casa. Olha só Isso que a gente já vai interessante. limpando e trazendo uma nova frequência. Olha que legal. A gente está falando de limpeza de frequência de Sim, memórias, sim, né? sim. Essas de solo a gente precisa chamar um profissional. Sim. Mas essas limpezas já vão melhorar. Som também eleva muito a frequência. Som positivo. Som Então, positivo seria o quê? seria sinos, diapasões, mantras, salmos, orações. Então, toda música, ela eleva a frequência de um local. Legal. Eu sempre dou interessante. exemplo, Vinícius, por exemplo, Pode falar. do Mosteiro de São Bento. Mosteiro de São Bento? Tá. Você já foi? Não, nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. Então, eu sempre dou exemplo, por exemplo, de quando a gente fala em limpeza do som, né? Então, imagina o Mosteiro de São Bento e a Catedral da Sé. Para Tá. quem já visitou essas duas igrejas, existe uma diferença gritante, né? Eu já fui na Catedral da Sé, agora a Que outra é mais nunca fui. pesadona, É, né? eu também senti uma coisa mais... Bem pesada. meio, sabe, uma coisa meio gótica, assim. Ela tem uma frequência que eu falo que assim, as pessoas vão lá, se lamentam, choram, pedem, e essas frequências vão ficando lá, impregnadas. Sim. Elas não são liberadas. Agora, quando a gente vai num mosteiro de São Bento, que 3 vezes por semana a gente tem missas com cantos gregorianos, com defumação. Onde que é o Mosteiro de São Bento? É no aqui, centro. é aqui em São Paulo Aqui também? em São Paulo. Nossa, eu não sabia. Nossa, nunca fui. vai, Ai, domingo pra de quem não manhã. sabe... Eu amo. É um dos lugares que eu mais gosto Que de legal. dia, assim, na missa do Mosteiro de São Bento. Eu acho que é no domingo 10 da manhã, se eu não me engano, se não mudou. Sei. Tem que Eu entrar nunca, lá não na sei, mas página. vamos ver aí. Deve ser. Então, lá, que sempre é limpo, através de defumações, de cantos gregorianos, a frequência é outra. Então, mesmo que as pessoas vão lá também para chorar, para se lamentar, para pedir, porque é o que a gente geralmente vai fazer numa igreja... Sim, praticamente todo mundo. Mas a energia desse lugar é outro, porque ela é totalmente limpa e transformada. Olha só sempre que as legal. músicas são tocadas. E ela é mais que clara também? É um lugar mais claro? Eu acho que pra mim esse negócio de Sim. ser mais claro faz a diferença Faz no ambiente, toda a sabia? diferença, faz Às vezes toda você a vai num diferença. ambiente que é muito escuro, você fica se sentindo, às vezes, coisa esquisita. Às vezes você vai num ambiente que é mais claro, você fala, nossa, que tranquilidade. Totalmente. Pelo menos passa isso pra mim. Não, total. Iluminação natural faz toda a diferença na vitalidade. A ventilação e a iluminação natural, elas fazem a troca vibracional do ambiente também. Cores também, né? Quando a gente percebe toda cor, ela tem uma vibração. Tem um livro, vou até indicar aqui, bem lindo, que é da Marta Pova, é uma portuguesa, chama Teoria das Cores, se eu não me engano. Depois eu confirmo o nome.
E ela fala só sobre frequência de cor, o tanto que a frequência da cor ela pode modificar a energia de um ambiente. Então, isso também é outra dica para a gente elevar a frequência dos nossos ambientes. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por ambientes coloridos. Então, claro que com cautela, né? A gente não pode... o excesso de cor também... Uma coisa absurda. Exato. O excesso de cor pode excitar demais. Então, aquelas casas extremamente coloridas podem trazer um excesso de excitação, como aquele ambiente muito monocromático também traz um pouco de desânimo, né? Sim, demais. Eu concordo com você. E a gente, por exemplo, por que hospitais e clínicas são verdes, azuis? Porque são frequências de cores de paz, de tranquilidade. O amarelo, ele traz harmonia, ele traz boa relação. Então, num ambiente, por exemplo, de criação, uma empresa de publicidade amarela é muito positiva. É muito positivo. Então, e quando a gente já escurece, a gente já traz também uma frequência mais carregada, talvez. Carregada não, mais fechada, mais caída, de mais seriedade, vamos dizer assim. Entendi. De mais seriedade. Então, por que o McDonald's, por exemplo, é vermelho e amarelo, né? Porque ele é um fast food. É para a pessoa entrar, comer rapidinho ali, também traz essa excitação da fome, né? Tanto o vermelho quanto o amarelo em excesso. E para a pessoa ir embora rapidinho, né? Porque é um fast food. Sim, legal. E assim, você teve alguma passagem pela Inglaterra, pelo que eu vi aqui? Como é que foi essa passagem sua? O que você fez lá? Será que você pode compartilhar um pouquinho aqui com a gente? Claro. Eu conheci a geobiologia no Brasil. Fiz meu primeiro curso no Brasil. Foi um curso que eu fiz de um ano todo. Trabalhei com meu professor. Foi maravilhoso. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um geomante inglês num evento de Feng Shui, que eu participo todo ano, e o Richard estava lá. O nome dele é Richard Craigmore, ele é um geomante inglês, e aí eu fui fazer o curso dele de geomancia intensivo, que foram 6 dias intensivos, aulas manhã, tarde e noite. Caramba, que legal. Intensivo mesmo. Intensivo mesmo. Inclusive, eu vou dar um intensivão você vai dar desse agora em maio. Aonde você vai dar? Maio. Vai ser em Fala aí para as pessoas. Vai ser aqui em São Paulo? Vai acontecer em São Roque. Vai acontecer de 5 a 10 de maio. Ai, Vinícius, agora me deu um branco. Se é 5 a 10 ou se é 10 a 15, porque a gente mudou a data. Vai acontecer em maio. E vai ser intensivo e imersivo. Porque a gente quer mesmo entrar na segunda-feira e fica até sexta-feira, aulas também, manhã, tarde e noite, para a gente sair pronto para curar ambientes. Pô, que legal. Então, é um curso que é muito bacana, tanto para arquitetos, quanto para terapeutas, para paisagistas, para que a gente aprenda a organizar os ambientes e compreender também. Eu falo que é legal até para médicos, né? Sim. Para compreender. Não, totalmente. Que às vezes, certos sintomas que as pessoas podem sentir, muitas vezes eles estão relacionados ao ambiente. E não apenas alguma coisa, né? Alguma coisa física que ela está vivendo. Eu sempre falo, né? A cura do lugar é um dos pilares para trazer saúde. Concordo plenamente com você. A pessoa precisa também procurar uma terapia, um médico para compreender se ela está tendo um problema mais sério. Mas acho que sim, ajuda o ambiente muito, né? No mental dela, tranquilidade, sabe? Eu acho que a pessoa se sente bem. Eu acho que quando a pessoa se sente bem é a melhor coisa que tem. Com certeza. E os médicos na antiguidade, eles olhavam, né, os seres vivos como um todo, né? Sim. Qual é o teu pensamento, que tipo de alimento você ingere, aonde você vive, né? Quais são, o que tem no teu entorno, né? Como que esse entorno está influenciando na tua qualidade de vida, de saúde, de bem-estar. Mas agora, voltando lá pra Inglaterra, termina aí que a gente deu uma cortada. Não, então, e aí foi um curso super intensivo, incrível. E aí eu voltei com essa nova técnica, né? De curar solo, né? De curar essas energias provenientes da terra. Como que a gente poderia trazer uma frequência saudável para os nossos espaços e para os nossos lugares, Legal. Né? E aí... Você fica, quando você faz esse tipo de curso, né, de geobiologia, de geomancia, abre tua mente, né? Tipo, nossa, tem tanta coisa que influencia a nossa vida, nossa saúde, nosso bem-estar e que a gente nem imagina, né? Acredito. E que às vezes com técnicas simples, de uma colocação de uma rocha num local correto, a gente pode voltar a trazer vida, vitalidade, vontade de realização, disposição para pessoas, cura para plantas.
Então, a técnica de acupuntura da terra, por exemplo, que é a colocação de rochas naturais. Acupuntura da terra. É a colocação de rochas naturais em pontos especiais ali do planeta. Então, ela faz com que o nosso solo traga muito mais vitalidade, homogeneidade. Eu uso muito em fazendas. É mesmo? Pra melhorar a área de plantio. Teve algum lugar que você antes não era próspero e depois que você entrou com esse tipo de trabalho prosperou? Muitos. Sério? Muitos. Tanto que meus clientes que são de empresas, de lojas, são clientes fiéis, que eles vêm e ficam. Se eles Olha, mudam... Paula, mudou tudo a minha vida. Não, e às vezes muda tanto que a pessoa sai daquele lugar e vai para o maior. Abre o maior e aí chama também. Fala, Paula, bota mais pedra aí, que ficou pequeno. Vamos organizar, exatamente. Que legal. Porque quando a gente equilibra, né, a gente traz de volta fluxo de prosperidade, de vitalidade, né, de que harmonia. Interessante. E essa colocação de pedras que você explicou é assim, ela é lugares específicos relacionados a alguma coisa, tipo ao sol nascer, ou alguma coisa relacionada ao próprio solo? Como é que funciona? Não, assim? São energias do solo. Então, por exemplo, se eu vou fazer a geopuntura, ou acupuntura da terra, a gente faz geralmente com rochas naturais. Então, a gente enterra um pouquinho... Seria quais? Só por via das dúvidas. Claro, lógico. Em geral, eu uso o mesmo tipo de solo. Então, por exemplo, se você vive numa região que o seu solo é basalto, eu prefiro utilizar o basalto para curar. Tá. Aquela princípio do semelhante cura semelhante. Entendi. Se eu vivo numa região de granito, eu vou curar com granitos. Nada impede que eu use uma pedra de granito, por exemplo, num solo basáltico. Não tem problema. Eu vou conseguir a mesma vitalidade. O que a rocha faz? O que ela traz de benefícios? A geopuntura clássica, ela é colocada num ponto específico de cruzamento de linhas magnéticas que interceptam o planeta, né? Então, a gente encontra que a gente chama de nó geopático, né? Um ponto forte desses. E a gente coloca essa rocha, ela tem uma posição correta, um lado correto. Então, o lado telúrico dela fica no solo, o lado topo dela, o lado céu, que a gente chama dessa rocha, de como ela estava na natureza, fica para cima. Ela tem que ser norteada. E aí, quando a gente coloca essa rocha, existem substâncias, metais, num estado diferente do estado metálico dentro dessa rocha, que elas vão mineralizar e fertilizar esse solo quando em contato com o solo a partir dessas frequências, desse ponto, né? Então, esse ponto é um cruzamento de linhas magnéticas que expandem as informações de tudo que é colocado ali. Quando a gente coloca a rocha, a gente está levando todas as informações desses minerais, dessa rocha, para esse solo. E é incrível, Vinícius, as curas que fazem, sabe? Que essa rocha faz para o ambiente. Cara, que interessante. Quando a gente coloca, é imediato a produção maior de flores, de frutos, vitalidade para o solo, para o plantio. Então, eu faço muito esse trabalho em fazendas para a qualidade de plantio. E essas rochas, elas podem curar também, por exemplo, uma água. Lembra que eu falei que as águas, quando elas estão vibrando muito, muito forte nos nossos ambientes de longa permanência, no quarto, por exemplo, que pode trazer desde tristezas, pesadelos, problemas... depressão, se a gente tem água vibrando muito forte ou cruzamento de águas vibrando muito forte. Então, a gente pode encontrar o caminho dessa água e colocar uma rocha num ponto especial correto também para sedar a frequência forte dessa rocha, dessa água. Então, ela traz... As rochas fazem esse tipo de cura também dessas energias de solo. As pessoas usam cristais, às vezes eu já vi, para fazer, tipo, algumas... tratamento. Não sei se você já deve ter claro. visto. Fica colocando... No corpo. Isso seria para quê? Para poder, tipo, puxar as energias negativas daquela região ou para o cristal emitir alguma coisa? As duas coisas. As duas coisas? Todo cristal, quando as pessoas me perguntam, né, Paula, qual cristal é de proteção? Todos. Todos os cristais, eles nos protegem. É bom andar com cristal? Muito, muito. Eu tô sempre com um colarzinho de cristal, eu sou bem apaixonada por cristal. Eu tô sempre com colares maiores também. Ah, legal. Eu sou apaixonada. Eles mudam muito a nossa frequência. Você me tinha feito essa pergunta, né? Como que eu modifico o ambiente e como que eu modifico a minha vibração? Lembra que você falou? E para pessoas? Cristais. Cristais modificam muito a nossa vibração. Elevam muito a nossa vibração. Então, os cristais, eles tanto seguram energias neles, nos protegem de energias discordantes, quanto doam as energias das suas propriedades. Então, por exemplo, vamos pegar uma ametista.
que é uma pedra, aquela pedra roxa, Sei. que geralmente ela aparece no formato de drusa, que são aquelas que tem aquelas pontas. Então, uma drusa de ametista. A ametista, ela é o transmutador. Então, se a gente coloca na entrada das nossas casas, por exemplo, a gente está protegendo de toda energia discordante. Quando a pessoa chega, por exemplo, com uma energia mais baixa, se a pessoa está triste, passou por alguma situação que fez com que a vibração dela caísse um pouco, a hora que ela passa perto daquele cristal, o cristal já cura. Então, ele tanto segura essa energia pesada da pessoa, quanto ele transmuta essas energias da pessoa para energias mais positivas e vivas. Que legal. Então, o cristal verde é muito usado para cura. Eu tenho um cristalzinho verde que eu ando comigo, assim, de vez em quando. Maravilhoso. Ele é para cura? Não... É. O verde, ele tem altas propriedades curativas. Então, tanto para curas emocionais quanto curas físicas. O verde é bastante usado para cura. O rosa, por exemplo, o quartzo rosa é muito usado para amor incondicional. Eu tenho uma história bem linda com o quartzo rosa, assim. Eu estava fazendo uma vez, eu estava no Mato Grosso do Sul, fazendo um trabalho numa fazenda, fazendo um trabalho de acupuntura da terra para trazer vitalidade para o plantio. Sim, claro. E aí, o dono da fazenda falou para mim, Paulo, eu tô com um problema, vamos ver se você consegue me ajudar. Ele falou, eu tô com um problema que eu tenho 2 funcionários bem importantes para mim, eles têm funções distintas, mas eles estão brigando por poder. Então, assim, são dois. Eu não quero me livrar de nenhum dos dois. Os dois são muito importantes. Mas o que eu posso fazer para que fique tudo bem? E aí, ele tinha, próximo da fazenda, ele tinha uma área, um bosque, que ele tinha muitas pedras. Ele falou, eu tenho um lugar, eu já vi que você fala de pedras, que tem umas pedras cor-de-rosa. Você não quer ir lá comigo olhar? A hora que eu chego, lá? Vinícius, eu falei, era o bosque dos quartzos rosas. Assim, era uma coisa muito... Parecia que eu tava num sonho, sabe? Maravilhoso. Lotado de quartzo rosa. Daí a gente carregou a caminhonete com quartzo rosa e a gente fez acupuntura da terra com quartzo rosa. Nossa! Então, foi ali que eu comecei a trabalhar com acupuntura com cristais. Que legal. E aí a gente fez ao redor das casas de todos os funcionários. A casa dele era do lado da casa dos funcionários também. Então, entre todas as casas, a gente colocou cristais rosa. E esse retorno, ele me deu, assim, em menos de 10 dias. Ele já me trouxe esse retorno dizendo... Paula, aqui tá todo mundo se amando. Pô, que beleza. Foi maravilhoso. Você evitou a demissão de 2 funcionários. Eleva, lindamente. Traz uma frequência realmente de amor. Muito legal. É muito legal a gente saber sobre esse tipo de coisa, sabe? Porque às vezes a gente passa o nosso dia a dia e não tem nem conhecimento disso. Exato. E é assim, as pessoas de casa também adoram, tipo, saber sobre isso, saber como pode melhorar. Às vezes a pessoa tem até alguma pedrinha em casa e nem sabe do que tem. Não sabe o poder que ela tem. Outra coisa importante nas pedras, né? Como elas tanto doam energias pra gente, como elas nos protegem de energias quando elas não estão tão boas, é importante que a gente lave. Lave as pedrinhas. Lavar em água corrente. Então, lavar em água corrente, você diz o quê? Água, cachoeira? Embaixo. Pode ser cachoeira, pode ser mar e pode ser torneira mesmo. Então, se eu uso, por exemplo, no consultório. Então, eu tenho lá uma pedrinha, um quartzo verde no meu consultório. Chegar já... Curando todo mundo, próximo plantão, né? Já vou chegar com a hematita lá, vou colocar em cima da mesa. E aí, então, ela vai absorver as energias que não estão tão positivas. Então, a gente vai lá... Lava. Eu sempre falo para terapeutas, entre um atendimento e outro, dá uma lavadinha, só para ela voltar a ficar viva lá de novo. Nossa, eu acredito. Aí dá uma lavadinha em água corrente, pode deixar no sol para ela voltar a se reenergizar, ou não tem sol, tá chovendo, dá uma enxugadinha nela normal, com uma toalha, e volta ela ali pro local que ela volta a vibrar. Eu tenho, do lado da minha cama, assim, eu comprei uma vez uma que é tipo uma pedrinha preta, acho que é hematita, uns cristais e um pouco de sal, assim, dentro de um... Falaram pra mim que era pra poder sugar energias negativas dali, mas eu não sei se realmente ajuda mesmo. Ajuda, né? Então, todo cristal ajuda. Todo cristal ajuda. Eu não gosto de usar cristais escuros, que nem você falou que era uma turmalina. Eu acho que é turmalina. Eu adoro a turmalina. Ela é excelente para limpeza de energias que eu chamo de energias mais densas. Tanto que ela é muito boa para a gente usar do lado do computador. Ela vai limpar esse campo excessivo de ondas de campo eletromagnético.
quando a gente vai, por exemplo, no cemitério, ir com 2 pedrinhas escuras, então o ônix, a turmalina, que elas vão fazer a limpeza dessas energias mais pesadas, é muito positivo. Cemitério mas para dormir do lado com uma pedra muito escura, eu prefiro sempre que não. Prefiro no quarto, eu prefiro os cristais mais claros que vão trabalhar com os nossos chakras mais altos, que vão trazer uma energia mais sutil, eu tô acordando cansado, mais leve. Às vezes, pode né? ser, pode ser. Pô, vamos curar tua casa, Vinícius. Então, tô precisando lá em casa dar uma mexida nas coisas. Vou colocar umas plantinhas lá também para dar uma melhorada. Foi ótimo saber de todas essas informações sobre pedras, sobre a geomancia. Eu acho que as pessoas de casa também aprenderam um pouquinho. Se você quiser deixar o seu contato, quiser deixar seu Instagram para as pessoas verem, para a pessoa entrar, te seguir, que eu acho que é um trabalho maravilhoso que você faz. Maravilhoso. E meu Instagram é Paula Leite Gel, de Geobiologia. E essa é a minha única página que eu uso. E vou dar curso, tenho cursos para quem estiver interessado em cursos. Vai acontecer agora em maio? Vai acontecer agora em maio, em São Roque, num formato imersivo intensivo. Tá bem bacana para quem puder participar do presencial. A gente já fez neste formato justamente porque eu tenho muitos alunos de outros estados. Então, para facilitar uma única vinda, fica lá, vai ficar todo mundo junto no mesmo espaço, que tem hospedagem maravilhosa para todo mundo. São Roque é ótimo, né? Uma cidade maravilhosa. É uma cidade maravilhosa. E para quem não pode, eu tenho muitos alunos, por exemplo, de Portugal, que eu já dei cursos lá. Então, que legal. Eu tenho também o curso online, que está lá na minha página, só entrar no meu Linktree, que tem lá informações dos 2 cursos, tanto do presencial quanto do curso online, que também está super completo, super bacana. Legal, perfeito, maravilhoso ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença, tá? Nosso bate-papo acho que foi muito legal. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seus comentários. Um grande abraço, um beijo e fiquem com Deus.